Shalom a todos, a paz esteja contigo. Aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada. Meus queridos, hoje vamos estudar sobre Sodoma e Gomorra. O relato está em Gênesis 18, a partir do capítulo 18, e diz assim: Depois apareceu Yahweh a Abraham, junto a Elon Manre, que está sentado à porta da tenda Ele estando sentado na porta da tenda no maior calor do dia, levantando Abraham os olhos, olhou e viu 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se com o rosto em terra. E disse, soberano absoluto, se agora tenho achado benevolência aos teus olhos, suplico-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, refazei suas forças, depois passareis adiante. Por isso chegastes até o teu servo. Respondeu-lhe, faze assim como disseste. Abraham era conhecido por sua generosidade e a sua forma de hospedar os estrangeiros. E nessa feita eram mensageiros celestiais. Só que ele se dirige a um da forma do título soberano absoluto. E realmente muitos creem que o próprio Messias estava ali, presente entre aqueles anjos. Porque depois o relato vai dizer que haviam 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra com Ló, para tirá-lo de lá. E é como se nós estivéssemos vendo aqui uma prefiguração, da intercessão que Abraão faz sobre os irmãos dele lá, os parentes dele em Sodoma e Gomorra, com aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Porque o nosso Messias, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele fala assim como foi nos dias de Ló. Então, nós temos aqui um paralelo incrível. No verso 5, eles responderam, faz assim como disseste. Então, aqueles anjos comeram, beberam, eles estavam na forma humana. E muitos questionam, mas anjo não se casa. Não se casa. Mas eles assumem forma humana e então podem ter relações, eles podem se alimentar, podem beber, tudo isso. O verso 6 diz, Abraham apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou o bezerro tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou coalhada e leite e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore, e eles comeram. Perguntaram-lhe eles, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está ali na tenda. E ele disse, certamente voltarei a ti, segundo o tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. E naquele momento Abraham e Sara já eram velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres, Ou seja, ela já não menstruava, e eles estavam em idade avançada, e Sara sempre havia sido estéril. O verso 12 diz, Sara então riu-se consigo, dizendo, depois de haver envelhecido, teria ainda prazer, sendo também o meu amo já velho? Perguntou Yahweh a Abraham, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz um filho, sendo velha? Por acaso há alguma coisa difícil demais para Yahweh? Ao tempo determinado voltarei para ti, segundo o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo, não me ri. Tive medo. Ao que ele respondeu, não é assim, é certo que riste. E nós vimos no outro dia, quando o Eterno promete a Abraham um filho, ele riu também. Só que o riso dela foi ainda mais incrédulo. E o que acontece? O próprio nome de Yitzhak quer dizer riso. Por isso ele recebeu o nome de Yitzhak, ou Isaac, como está nas Bíblias. E levantaram-se aqueles homens dali, olharam para a banda de Sodoma, e Abraham ia com eles para os encaminhar. E disse, ocultarei eu a Abraham o que faço? Visto que Abraham certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho de Yahweh,
para praticar injustiça e juízo, a fim de que Yahweh faça vir sobre Abraham o que tem falado a respeito dele. Interessante, queridos, que o Eterno não escolheu Abraham simplesmente porque ele era um homem que fazia para si, né? Ele obedecia para si os mandamentos. Não. Isso que ele conseguia ordenar a casa dele e passar isso de geração em geração. Por isso que hoje nós temos a responsabilidade e o desafio de fazer isso para nossos filhos, netos e todas as nossas descendências. E é por isso, ensinar os mandamentos. Disse mais Yahweh, uma vez que o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e uma vez que seu erro tem se agravado muito, descerei agora e verei se eles têm praticado em tudo, segundo o clamor que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então, qual era o clamor que chegava até o Eterno? O livro de Jazar, ou Yachar, o livro do justo, vai dizer que lá em Sodoma, eles prendiam quem era um estrangeiro na terra, um hóspede, roubavam tudo dele e até chegava um ponto de punir quem ajudasse. Inclusive tem um prefeito aí de uma cidade aí do sul do Brasil, Curitiba, que queria mandar, né, um projeto de lei para a Câmara para proibir a ajuda aos necessitados, aos indigentes na rua. Isso era a maldade de Sodoma. Não só isso, é conhecida pela a depravação, né, onde havia ali todo tipo de prostituição naquela cidade, homem com homem, mulher com mulher, etc. Além disso, Gomorra era conhecido pela zoofilia, relações com animais. Então daí surge todas essas abominações que o Eterno encheu o cálice dele de uma vez por todas e mandou o juízo. Aqui diz, e chegando-se... aqui diz, 22, então os homens virando seus rostos dali foram-se em direção a Sodoma, mas Abraham ficou ainda diante de Yahweh. Ou seja, Abraham tinha uma comunicação direta com o Eterno. 2 se foram, 1 ficou. Né? Diz que era o próprio Eterno. E chegando-se, Abraham disse, destruirás também o Tzadik com o infiel? Se acaso houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o infiel e que o justo seja como um infiel, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Altíssimo, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, então pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraham dizendo, agora me atrevi a falar ao soberano absoluto, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 5 para os 50 justos, destruirás toda a cidade por causa de 5? Respondeu ele, se eu achar ali 45, não a destruirei. Continuou Abraham ainda a falar-lhe e disse, se acaso se acharem ali 40, ele disse, não o farei por causa dos 40. Disse Abraham, neste momento não serei meu mestre, né? Eu falarei, se acaso se acharem ali 30, ele disse, não o farei se ali achar 30. Tornou Abraham outra vez a dizer, outra vez me atrevi a falar, meu soberano. Caso ali se acharem 20, ele disse, não a destruirei por causa dos 20. Disse ainda Abraham, nesse momento não serei meu soberano e falarei só mais esta vez, se acaso se acharem ali 10. Ele disse, não a destruirei por causa dos 10. E foi-se Yahweh logo que acabou de falar com Abraham, e Abraham voltou-se para o seu lugar. Por isso que o número 10 ele tem ali uma conotação de juízo, está ligado aos 10 mandamentos, e uma coisa importante, né, também as 10 tribos de Israel, as tribos perdidas, que se perderam ali, né, do patriarca Abraão. Mas sobretudo, queridos, a importante menção aqui é a intercessão de Abraham em favor dos seus irmãos. É essa mesma intercessão que o Messias manifestou e ainda manifesta por nós lá no céu, no santuário celeste diante do Pai. É isso que Moisés fazia, Moshe. Né? Capítulo 19 diz, à tarde chegaram os 2 mensageiros a Sodoma, Lot
estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. Uma coisa bem conhecida nas Escrituras e no Oriente é que quem sentava à porta era o juiz da cidade. Então Ló recebeu um posto de juiz em Sodoma, só que aí que está o problema. Muitas vezes nós queremos nos ludibriar com uma posição dentro desse sistema, só que você não vai consertar o sistema sendo político, sendo uma pessoa influente numa posição de uma grande corporação, seja lá onde for. Não tem jeito. Porque nós estamos nos tempos de Sodoma e Gomorra novamente. E o povo ainda insiste nisso. Cheio de youtuber querendo ser político, querendo se lançar, candidatura a isso e aquilo. E o que é pior, no fim acabam se corrompendo, como o próprio Ló acabou, de certa forma, se desviando do propósito do Eterno e perdendo a própria família. O verso 2 diz: E disse: Veja agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de seu servo e passai nela à noite. Lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis seu caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Lot insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E eles deu um banquete, assando-lhe pães sem fermento. E eles comeram. É muito importante você denotar o caráter de Lot. Ele era um bom anfitrião. Ele hospedava os estrangeiros, assim como Abraão. E o livro de Hebreus vai dizer, né, que eles hospedaram anjos sem saber, se referindo a Lot, se referindo a tantos outros bons patriarcas. E o Criador vai levar em conta isso. Então, quando as pessoas se negam a repartir o pão, hospedar o estrangeiro, visitar um presidiário, fazer qualquer bem a alguém que está enfermo, visitar, você, infelizmente, está negando um favor, um bem ao próprio Messias. Ele disse: quando vocês deixaram de fazer um desses pequeninos, deixaram de fazer a mim. E essa foi uma prova de caráter, porque senão eles não seriam poupados. E o que acontece em seguida? Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os avançados na idade, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá para fora a nós, para que os conheçamos. E na Bíblia, conhecer é uma conotação sexual, porque Adão conheceu Eva e gerou um filho. Então o que acontece? Nós vemos aqui nesse contexto que os anjos podem sim ter relações sexuais, se eles estão materializados. Está muito claro, isso é mais uma prova cabal de Gênesis 6. Os filhos dos homens eram realmente anjos que tiveram relações com as mulheres, as filhas de Caim. Então Lot saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, peço a vocês que não procedais tão perversamente. Veja que tenho 2 filhas que nunca conheceram homem. Eu as trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a esses homens, uma vez que entraram debaixo da sombra do meu telhado. Então ele queria proteger, né, os hóspedes dele. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Esse indivíduo, como estrangeiro, veio habitar aqui e quer se arvorar em juiz. Por isso que ele ficava à porta da cidade, porque ele recebeu um cargo de juiz naquela cidade. Eles diziam: esse aqui é estrangeiro e ele está querendo ser juiz aqui. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Lot, e aproximaram para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Lot entrar para dentro de casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam lá de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Sabe o que vai acontecer? O povo, por tanta maldade, perversidade, perversão nesse fim dos tempos, vão receber uma cegueira espiritual. Por isso que vai vir a operação do erro para enganar aqueles que não têm amor à verdade e vivem na prática da iniquidade. Não tem jeito. Chegou um clímax que não tem volta. A mesma história se repete. Aqui diz assim: E feriram de cegueira os que estavam lá de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Lot: Tem mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora desse lugar. E aqui é uma pista-chave para entender qual foi o pecado da mulher de Ló.
Porque ela tinha 2 filhas. Eles tinham 2 filhas que não haviam conhecido homens, portanto não eram casadas, eram virgens, solteiras. Mas ele também tinha genros, ou seja, eles tinham mais filhas que já haviam casado em Sodoma e já tinham família constituída lá. Ainda aqui cita filhos que eles tinham. Mas você sabe que no fim da história só escaparam Ló e 2 filhas, as mais jovens, as virgens. O que aconteceu então com as demais filhas e filhos de Ló? O que aconteceu, queridos? Nós vamos entender no final desse vídeo qual foi o pecado da mulher de Ló. Olha só. Porque nós vamos destruir esse lugar uma vez que o seu clamor se tenha avolumado diante de Yarro, e Yarro nos expediu a destruí-lo. Tendo saído Lot, falou com eles, falou com seus genros que haviam de casar com suas filhas, e disse a eles: levantai-vos, saí deste lugar, porque Yarro há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E é assim hoje, quando você fala a verdade, tem que sair da cidade. Está vindo a destruição. Você dá o alerta. Aí eles vão dizer: você é alarmista, você é sensacionalista e você é conspiracionista. E ficam tirando onda, zombando. E lógico, os genros foi quem decidiram a sorte das filhas de Ló, as esposas deles, não saindo de lá e pereceram. Aí nós vamos entender porque foi que a mulher de Ló olhou para trás. E ao amanhecer os mensageiros apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava. Pelo que os homens lhe pegaram pela mão, a ele e a sua mulher e suas filhas, sendo clemente e Yarro. Assim o tiraram e o puseram para fora da cidade. Sabe, o Eterno não vai, nesses dias, mandar um anjo para pegar pela mão que não quer sair, sabe, arrastar para fora das grandes. Não, o Eterno não vai fazer isso. Por isso que cabe a nós dar o alerta. Quem não quiser, vem. Agora tem um outro agravante aqui. Ele se demorou. Por que ele se demorou? A demora dele custou a vida da própria mulher dele. A demora dele em sair de Sodoma fez com que quase ele perdesse a própria salvação, a própria vida dele. Então, eu não estou falando para quem não tem condições, tá, gente? Quem não tem condições, o Criador sabe, conhece, ele vai abençoar onde tiver. Mas quem tem condição, não houve o aviso, aí, meu irmão, aí não tem o que fazer. Não vai ter anjo arrastando ninguém no fim dos tempos. Aqui diz assim: quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida. Não olhe para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu Ló: que o soberano poderoso absoluto não permita. Agora o teu servo tem achado benevolência aos teus olhos, e tens engrandecido a tua clemência que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Então é para o monte que o anjo mandou ele subir. Não foi para a planície, não foi para a beira da praia. Veja ali perto aquela cidade para a qual posso fugir, e é pequena, permite que eu me escape para lá. Acaso não é pequena? Esse é outro problema. A pessoa diz assim: eu vou sair das grandes cidades, mas vou para uma cidade menor. Ou então ele diz: mas eu vou ainda continuar dentro do sistema. Aí, meu amigo, é outro erro fatal. Ele diz: e meu ser viverá. Disse: quanto a isto, também te hei atendido, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderia fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Lot entrou em Zoar. Então Yarro, da sua parte, fez chover dos céus enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Sabe o que ela estava olhando para trás? Os filhos que tinham ficado em Sodoma. E muita gente está assim: eu vou quando meu filho decidir, minha filha decidir, não sei quem for. Aí, meu amigo, salvação individual. Muitos que estão aí titubeando, né? Balançando ainda para se decidir, porque está esperando filho, não sei quem. Ai, meu amigo, não vai dar certo isso.
Tá aqui o resultado. A mulher de Ló olhou para trás, e é até legítimo que se entenda que uma mãe olhe pelos filhos que ficaram para trás. Mas não quando os filhos não querem nada, não temem ao Criador, e quando esse amor pelos filhos, ele suplanta o amor ao Criador. Aí não tem como. Aqui diz assim: e Abraham, e mais a mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraham levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante de Arro. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. Naquele momento aconteceu que o Eterno, destruindo as cidades da planície, aumentou-se de Abraham e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse a menor: nosso pai é velho, não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos ao nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram ao seu pai vinho a beber naquela noite, entrando a primogênita, diz a escritura, que deitou-se com seu pai, não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E no dia seguinte disse a primogênita menor: eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite. E então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram a dar vinho ao seu pai a beber naquela noite. Levantando-se a menor, deitou-se com ele. Não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho, chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. E a menor também deu à luz um filho, chamou-lhe Ben-Ami, ou Amon, né? Na tradução. Este é o pai dos amonitas de hoje. Resumindo, esse incesto que elas praticaram, isso aí ativou o DNA Nephilim. Você vê a história dos moabitas, adoradores de Moloque, é um horror. Até hoje isso é praticado. Você vê a história dos amonitas, que são os piores inimigos do povo de Israel, até hoje estão lá, com o DNA Nephilim ativado. Isso tudo o sistema esconde de nós. Nada disso vai ser ensinado nas igrejas, nem nos púlpitos, nem nas escolas dominicais, nem em canto algum. Mas você sabe a verdade, meu irmão. Você tem um papel de levar a todos. Shalom, shalom. Até o próximo estudo.